Olá, muito boa tarde, tudo bem? Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. De volta à nossa programação normal, depois do período de férias. Você esteve na companhia dele, Carlos Ferrari, durante este tempo no nosso Liberdade de Expressão. A partir de hoje eu volto então com a nossa programação normal aqui na Líder em 107,5, também nas nossas plataformas digitais e no nosso YouTube. Apresentação de Matheus Mitterer, produção e edição do Misael Lima e direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. E no programa de hoje eu recebo o secretário de Educação, Cultura e Esportes de Erval do Oeste, Leonardo Mascarello, ele que também é muito envolvido com esporte amador e profissional aqui do nosso município. Primeiramente, Léo, obrigado pela sua participação. Mais uma vez aqui nos nossos estúdios falando sobre a secretaria, né, que envolve toda essa pasta e o ecossistema em si da educação. Primeiramente, obrigado pela sua participação aqui novamente. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos acompanham. É muito importante a gente levar essas informações para toda a nossa comunidade, sempre deixando bem claro o serviço da educação, cultura e esportes que faz parte da nossa pasta. Léo, 1 ano e 4 meses de gestão, como é que você vê todo esse trabalho, né? Vocês que assumiram, né, no início de 25 e vem desde então, né, trabalhando algumas reformulações, outras continuidades, né, obviamente, porque o que é bom a gente não pode mudar também, né? Com certeza. Acho que o que a gente vê de progresso, Matheus, e coisas produtivas para a nossa população, a gente tem que dar continuidade e implantar coisas boas, né? Implantar evoluções dentro da educação. Esse foi das metas que a gente teve quando assumiu a secretaria, implantar para que a gente pudesse não melhorar só os índices da educação do nosso município, mas sim para que a gente tivesse mais qualidade dentro da educação. Então a gente partiu para algumas ações voltadas para a valorização dos nossos docentes, valorização dos nossos profissionais, a valorização e qualidade de material que a gente tem para fornecer para os nossos alunos e também a valorização da parte pedagógica, né? Então, algumas ações importantes que iniciou esse ano é a questão do sistema de ensino dentro do nosso município, onde todos os alunos do pré até o 5º ano hoje eles têm apostila, os professores têm uma plataforma de suporte de conteúdos pedagógicos, uma orientação juntamente a esse sistema de ensino, para que a gente possa estar melhorando a qualidade dos nossos alunos, né? A gente acredita muito que quando a gente tem uma evolução na educação, a gente vai ter uma evolução da nossa sociedade. E Erval do Oeste a gente sente que está tendo essa evolução. E nós partimos também, Matheus, há muitos projetos importantes dentro da nossa cidade. Projetos ambientais, projeto de desporto, onde a gente trabalha com algumas escolinhas dentro do departamento de esporte, mas principalmente dentro das escolas, que é o esporte na escola. Então isso também ajuda na educação. Então esses projetos vêm crescendo muito. Vou dar um outro exemplo para você de um projeto que foi dado continuidade, que é o PROAPA, que é uma reposição do conteúdo, que já existia do 1º ao 5º ano, então nós demos continuidade a esse projeto, e nós ampliamos agora do 6º ao 9º ano, para que a gente também tenha uma evolução. Então, como tu disse, projetos importantes, foi dado continuidade e ampliado eles para que a educação venha a crescer. Léo, com relação a esse novo sistema do pré ao 5º ano, como é que ele funciona? É trimestral, apostila, semestral? Como é que funciona esse Nós novo temos sistema? nosso sistema de ensino dentro do nosso município é trimestre, né? Então nós temos 3 trimestres no ano. E o sistema de ensino ele vem em 4 livros para os nossos alunos. Então ele está dividido para que seja executado pelos professores nesses 3 trimestres, os 4 livros do nosso sistema de ensino. O que eu falo muito para os professores, é o 1º ano que a gente está implantando isso. Então a gente sabe que vai encontrar, de repente, o livro um pouco acima do que os alunos estavam, ou até mesmo o aluno um pouco acima do que está o livro. É uma adequação que a gente tem que fazer para que a gente possa vencer todos os conteúdos até o final do ano. Mas eu sempre falo com os nossos professores e a nossa equipe pedagógica
que eu não posso deixar aqui de enaltecer. Nós temos uma equipe muito forte, uma equipe muito comprometida. Nós temos uma equipe, Matheus, de docentes nas escolas muito boa, né? Professores com muita capacidade, professores com muitas ideias, sabe? Então, isso vem e dá um grau muito bom para a educação. Então, por isso que a gente sabe, nós dando esse incentivo para os professores, a gente tem a certeza que vai ter grande evolução na educação. Então, voltando ao sistema, ele tem essa margem de a gente ter que vencer até o final do ano os conteúdos da apostila. Mas o principal é com que o aluno esteja evoluindo. Então, o professor tem essa orientação para que a gente possa estar vencendo todos os conteúdos. Nesse primeiro momento, ainda a gente não liberou as apostilas para os alunos levar para casa, porque a gente tem uma demanda, de repente, de que esse aluno possa ter mais esse conteúdo dentro de sala de aula, executando as atividades ali. Se tem alguma atividade para levar para casa, o professor vai estar fornecendo, né? Nós temos, então, esse sistema sendo implantado dentro do município, que a gente sabe que vai ter algumas dificuldades, mas com certeza vai ter uma evolução muito grande. Como é que os professores viram esse novo sistema? Até porque mexe um pouquinho também, né, com eles, né? O que a gente sempre fala, isso vem parte da valorização do nosso profissional. Porque a gente está dando um suporte maior para ele, não vai ter a falta de livros, porque a gente tem um livro que a gente recebe do governo federal, mas sempre tinha a dificuldade que não tinha um livro para cada aluno. Por isso, até para explicar para a população por que a gente implantou o sistema de ensino. Porque muitas vezes o rodízio que a gente tem de alunos, ou vem um aluno de outra cidade, ou daqui a pouco sai de uma escola, vai para outra, a gente tinha essa dificuldade de não ter livro para todos. E com o sistema de ensino... Só para explicar, Léo, a quantidade de livro é de um ano para o outro. Na verdade, o governo federal manda de 3 anos. Então, o que eu recebo no censo do primeiro ano, eu tenho que usar para os 3. Entendi. Entendeu? Então, se você tem um aumento de alunos, eu acabo não tendo um livro para cada um. E com o sistema de ensino, o que a gente fez? Padronizou em todas as escolas o mesmo livro. Padronizou a educação. Então, o aluno saiu de uma escola nossa e manteve-se na rede só em outro ambiente escolar, ele vai estar com o mesmo livro. Ele veio de fora, nós temos a reserva para já entregar esse livro para o aluno. Então, isso também dá um suporte e auxilia os professores. E a nossa capacitação através do sistema de ensino também vem para dar um suporte para o nosso professor, para que o professor também tenha mais conteúdos, diminui um pouquinho o planejamento, que é a maior dificuldade que o professor tem. A gente não pode ter tanto sistema, tanta burocracia e não ter o atendimento ao aluno. Então, a gente pensou muito nisso. Vai ter um material de suporte e o professor vai poder estar mais em contato com o aluno na carteira, vai poder estar desenvolvendo a dificuldade que o aluno tem. Então, o sistema de ensino vem para encontro disso e acreditamos, sim, que conversa que a gente tem com os docentes, que eles ficaram bem felizes em ter um apoio maior dentro das escolas com a questão pedagógica. E os alunos, como é que receberam? Os alunos também, né? A gente sabe que quando você recebe livros, apostilas, né? É algo diferente, né? Que a gente tem dentro das escolas. Os alunos também ficaram felizes. É a questão de um material novo, né? Para você entender, Matheus, o sistema de ensino, o professor hoje foi adquirido um notebook para cada mesa de professor. Tem os retroprojetores, então o professor pode estar pegando conteúdo nessa plataforma do sistema, lançando ela na própria projeção para ter um trabalho diferente com o professor. Então isso também foi uma inovação dentro da educação. Até vamos estar recebendo semana que vem uma premiação junto ao Tribunal de Contas sobre a questão da aquisição de computadores para a mesa dos professores, que foi uma identificação e o prefeito Ronaldo vai receber esse prêmio em Florianópolis pela questão de você estar inovando dentro da educação. E é isso que a gente quer. Tem que ser feita a inovação e a gente sempre diz a tecnologia está aí para ser usada da forma correta e não excessiva. Mas a tecnologia tem que ser usada dentro das escolas. Dentro dessa questão da tecnologia, vocês também fizeram um trabalho com relação à inteligência artificial junto aos professores? O próprio sistema tem, né? Tem um espaço na plataforma que o professor pode estar usando, onde existe a inteligência artificial do sistema. Então, qualquer coisa que você possa estar com dúvida, querendo criar atividades, ou a inteligência artificial do sistema pode estar usando e procurando coisa para os professores. Todo esse suporte
a gente orienta muito o professor, a gente vai conseguir chegar a ter o conhecimento utilizando a ferramenta. Então, os professores estão no início, eles estão conhecendo a plataforma, buscando essas coisas novas, para que, com certeza, no segundo trimestre, acho que a gente já vai estar evoluindo mais nessa questão de buscar todas essas ferramentas disponíveis na plataforma. Léo, dentro dessa situação dos professores, vocês também, né, fizeram ano passado um avanço na composição salarial, né? Obviamente não é um aumento, mas é uma gratificação, né, no final do ano. A importância desse movimento que vocês fizeram também, né, junto à classe dos profissionais da educação aqui no município. Nós fizemos uma bonificação, né, Matheus? Sabemos que nós estamos ainda abaixo do piso nacional. É um compromisso nosso trabalhar forte para que a gente possa cumprir o piso para os nossos professores. É o mínimo que a gente tem que fazer. Mas com toda a situação que a gente se encontra no índice de folha, com a diminuição de arrecadação, com todas essas situações que nos proíbe você de fazer esse aumento salarial, nós buscamos a criação dessa bonificação. Bonificar o professor pelo trabalho prestado. Então isso, a gente até teve algumas alterações da lei, comparado à lei do ano passado, passou na Câmara a semana agora que passou, com algumas alterações, com principalmente a questão de a gente buscar ser o mais justo possível, a questão do desconto de atestados médicos. Então a gente reformulou a lei de uma forma que a gente possa estar atendendo a maioria dos professores, mas claro, toda e qualquer meritocracia, ela tem índices para você alcançar, para você receber essa bonificação. Mas é uma forma de você valorizar o professor também. Léo, dentro dessa questão, né, você falou da folha. Hoje são 25% que tem que ser gasto pelo município, 25% do orçamento com a educação. Mas a folha acaba sendo gerada no município, né? Pelo município, não pela educação, né? Isso, Matheus, é importante essa pergunta, tá, Matheus? Porque o que acontece? Os 25% que nós temos que gastar obrigatoriamente dentro da educação, graças a Deus, no ano passado a gente conseguiu atingir os índices, que era uma dificuldade. Então a gente fez um planejamento para chegar no final do ano e conseguir atingir o índice. Nós chegamos a 26,3%. O investimento, o prefeito Ronaldo sempre nos deu essa autonomia de estar sempre investindo, mas investindo corretamente também, né? A maior dificuldade que a gente tem é isso, porque a folha nossa ela é uma folha geral. Então a folha não é separada da educação dos demais secretarias do município. Então você pega a folha geral do município e você coloca ela aí da educação junto. Então por isso que a gente acaba tendo, né, a administração vem sofrendo bastante com essa questão do índice, porque quando abaixa um pouco o FPM, abaixa um pouco o retorno de alguns impostos, abaixa um pouco a arrecadação, a nossa folha já sobe. Como a nossa margem é tão pequena de folha, hoje uma pequena diminuição na nossa arrecadação já dá um impacto grande na folha. Então isso é uma dificuldade que a administração encontra. Por isso que está sendo muitas vezes buscado alternativas de aumentar o nosso distrito industrial, criar incentivos para que venham empresas novas para dentro do município. Quem vai ganhar com isso? Todo mundo, né? Então a gente pensa muito nisso. A gente tem alguns estudos que a administração vem fazendo para entender o porquê que nós estamos com uma baixa arrecadação em alguns segmentos, até mesmo a questão do nosso censo, na quantidade de pessoas que tem dentro do nosso município. Então, todo esse trabalho tem que ser feito, né? Vai ser questionado na justiça, né? O prefeito Isso, falou, né? O prefeito Ronaldo está fazendo esse levantamento porque a gente acaba tendo um retorno menor de FPM, porque nós não chegamos a um nível de habitantes que o censo não identificou, mas nós temos essa quantidade de habitantes, né? Então, todo esse trabalho tem que ser feito, ele é um pouco demorado, ele é moroso, mas tem que tomar iniciativa o município para poder receber mais recursos. Léo, dentro dessa questão, novamente, da folha, já houve até discussão no Congresso Nacional de a possibilidade de desvincular a folha salarial dos professores da folha geral da prefeitura, né? Dos executivos, né? Para entrar dentro desse índice de 25%, né? Eu acho que seria bem importante se conseguisse desvincular,
Porque o que acontece, Matheus? A gente tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, o prefeito e os secretários sabem que tem a lei de responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade pelos nossos atos administrativos. Quando a gente fala de uma lei que tem um piso nacional e a gente não consegue cumprir, porque existe a lei de responsabilidade fiscal, a única forma que tem hoje da educação em todo o país ter um pouco mais de liberdade de poder pagar melhor o professor, poder fazer alguns investimentos, era desvincular a folha de pagamento da educação separada dos demais. Mas também a gente tem a preocupação, porque daí tudo que você recebe da educação não vai mais entrar no índice geral do município. Né, como é o Fundeb, salário e educação, hoje nós temos o VAR, tem vários recursos que ela entra junto do município como arrecadação e acaba tendo essa diminuição. Mas não andou esse projeto no Congresso, que eu acho que seria a salvação para nós da educação, que era desvincular, ter uma vida própria no sentido, porque o governo muitas vezes manda o recurso para nós e a gente acaba tendo até muitas vezes esse recurso em conta, mas não podendo cumprir essa obrigação do piso e até mesmo valorizar cada vez mais os nossos docentes. Até porque muitas vezes esse recurso é carimbado. Para a educação ele não pode ser usado em outra pasta e nem para folha de pagamento, né? Então é difícil, né, esse trabalho, né? É um pouco complicado porque assim, muitas vezes até pode, Matheus, usar na folha de pagamento. Nós temos alguns saldos na nossa conta da educação que poderia ser usado para folha de pagamento. Mas eu não tenho a margem do índice de folha para mim poder gastar esse recurso, né? Então, muitas vezes acontece isso, de você ter dinheiro que poderia ser gastado na folha de pagamento, mas eu não tenho margem na folha geral da prefeitura para pagar isso aí. Então, por isso que muitas vezes, qual foi o objetivo da bonificação para os professores? Com o recurso próprio da educação, que a gente, infelizmente, não pôde contemplar os nossos motoristas e não pôde contemplar os serviços gerais, que são duas classes muito importantes para nós dentro da educação, que fazem um serviço importante. Só que eles não estão vinculados ao Fundeb 70%, onde eu não posso pagar a bonificação para essa classe também. Então, existe essa grande dificuldade. Então, o índice de folha, ele é um dos que mais nos preocupa para cumprimento da nossa lei, que é a lei de responsabilidade fiscal e também a lei do piso nacional. Caso uma lei como essa fosse aprovada, avançasse dentro do Congresso, seria mais fácil para vocês cumprirem aí o piso? Com certeza, com certeza. Seria mais fácil porque a educação tem recurso para chegar a esse montante, teria como buscar também recursos para estar melhorando essa situação do salário, do piso nacional, mas a gente ainda vê um entrave muito grande em Brasília quando se fala na questão da desvinculação da folha de pagamento da educação da folha geral do município. Porque você gere, né, a educação, ela tem um fundo diferente do fundo do município, né? Isso, agora a educação, até mesmo por determinação do governo federal, o Fundeb ele só é movimentado pelo fundo de educação. Então, todo esse recurso agora tem um fundo próprio, tem CNPJ própria, educação, para poder gerir toda essa questão dos recursos da educação. Que nem tu disse, o dinheiro vem carimbado para isso. Então, a gente tem que usar e fazer investimentos na educação. Por isso que muitas vezes a gente sobra algum recurso que a gente pensa, nós poderíamos estar fazendo o pagamento do piso dos professores. Mas a gente chega lá na frente e olha o quê? Responsabilidade fiscal, onde a gente não pode extrapolar o índice de folha. Daí você acaba voltando de novo a bater naquela tecla que tu acabou de falar, de nós estar totalmente separada da prefeitura para poder chegar aos nossos limites e ter um pouco mais de margem. Com relação também à questão de recursos, como é que vocês estão vendo, né, esse primeiro ano, em um ano e 4 meses, né? Questão de recebimento de recursos, também a parceria dos governos? Nós tivemos uma quantidade bem boa de recursos vindo de emenda parlamentares, até mesmo porque a gente tem esse contato com os deputados, a gente está fazendo algumas melhorias em escola com recurso, a gente consegue comprar alguns materiais com recurso de emenda.
né? O governo vem sendo muito parceiro do Hervaldo Oeste. A gente sabe que o prefeito Ronaldo está muito próximo do governador, então a gente está recebendo bastante incentivo do Jorginho Melo para que a gente possa estar fazendo ações. E isso só vai dar resultado muito positivo para a nossa comunidade, né? E dentro da comunidade escolar também, a gente recebeu alguns recursos de alguns vereadores que também buscaram junto aos seus representantes, e a certeza de que esse dinheiro estando em caixa a gente consegue buscar melhorias, né? Dentro também da questão do transporte escolar, como é que está esse ano? Nós tivemos esse ano, Matheus, uma mudança no ensino médio, que passou de 800 para 1.000 horas. Uma decisão do governo federal, e impactou um pouco no nosso transporte, porque a gente teve que criar linhas novas de transporte. Hoje nós temos os alunos nossos do Fundamental e os alunos do Fundamental do Estado, eles saem às 11h30 do transporte. O ensino médio está saindo meio-dia e 15, agora eles recuaram para meio-dia. Então eu não poderia esperar os alunos que saem 11h30, esperar até os alunos saírem meio-dia e 15. Então teve que ser criado novas linhas de transporte. No começo deu um pouco de desgaste, deu um pouquinho de desencontro de um transporte para o outro. Agora a gente já está regularizando isso. Nós tivemos um aumento bastante grande na questão da despesa, mas o Estado vai fazer o complemento dessa despesa de transporte para que a gente também não esteja esse aumento caindo somente no município, né? Nós também fizemos, Matheus, esse ano um aumento no repasse para os alunos que fazem cursos técnicos e superiores, né? Nós, no ano passado, nós estávamos em média de R$9.000 por mês, esse rateio entre os alunos que fazem um cadastro, que entregam a atestado de frequência, e esse ano a gente já conseguiu chegar a 12.000, aumentando em torno de R$50.000 no ano, para que a gente possa estar dando um suporte. Claro que ainda, referente a alguns transportes de alguns alunos que vão um pouco mais longe, como Videira, Campos Novos, ainda é um valor que chega de repente a 50% do que eles gastam. Mas a gente está dando um passo largo para incentivar. Quanto mais os nossos alunos dão sequência no ensino superior, no ensino técnico, com certeza quem vai ganhar é a nossa sociedade. Em relação também aos SEDUPs, vocês também são parceiros, né? Somos parceiros. No ano passado a gente estava com 3 alunos em Água Doce, que nós levávamos para lá. Coloquei carro à disposição a pedido da administração, colocamos carro levando esses alunos. Esse ano nós estamos com apenas um aluno, porque esses 2 alunos se formaram, que também está tendo esse suporte nesse rateio desse recurso que vem para técnico e superior. Esse aluno ele vai e volta todo dia? Tem alguns alunos que acabam ficando lá, eles vão na segunda e voltam na sexta de tarde, né? Que é uma forma de internato, né? Isso, né? Em Água Doce eles estão nesse sistema, e essa nossa aluna que está indo para lá hoje, ela vai na segunda e ela volta na sexta-feira. Ah, que legal, bacana isso. Dentro desses trabalhos também, né, Léo, vocês incentivando a questão da educação, né, todo, mas vocês fizeram eu falo como pai de um ex-aluno da rede municipal, a importância da segurança agora que vocês fizeram. A segurança física, né, uma pessoa lá treinada, capacitada, mas também toda a segurança que vocês estão implantando na questão de estrutura mesmo, né? Muito, muito importante isso, né, Matheus? A gente muitas vezes se preocupa só quando as coisas acontecem. Nós tentamos antecipar e tomara que nós nunca precisemos usar, né? Mas hoje nós estamos com um valor alto, que eu acredito que seja muito maior do que o pessoal gastava nos anos anteriores, mas é a segurança para os nossos professores, para as nossas crianças, um ambiente seguro para o pai poder deixar o filho e trabalhar com tranquilidade. Então nós fizemos o investimento dos vigilantes dentro das escolas. Nós iniciamos um trabalho de colocar câmera e organizar essas câmeras em todos os ambientes comuns nas escolas. O Pequeno Príncipe, agora nós conseguimos fazer uma guarita para essa nossa vigilante, com monitoramento para que possa estar acompanhando. Nós estamos organizando no Pequeno Príncipe também, dando um exemplo, né? A questão dos portões de entrada e saída. Nós precisamos ajustar isso, porque se você quer ter um vigilante, você também tem que ter organização de entrada e saída, né? Nós estamos agora investindo em monitoramento dentro das salas de aula das creches,
já foi autorizado para começar esse serviço, já estamos com o material aí para uma garantia para a criança, mas uma garantia para o profissional também. Porque a gente nunca está livre de uma criança cair, de uma criança de repente se machucar e a gente não saber o que aconteceu. Daí fica uma falando do outro. Agora nós vamos ter imagem. Para quê? Para que tenha segurança para todo mundo. Quem que não quer ter o seu filho seguro dentro de um ambiente escolar? E muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas e não se preocupa com pequenos detalhes como é essa questão da segurança. Então, Hervaldo S. fez esse investimento e vai continuar trabalhando isso, dando segurança para todos que estão no ambiente escolar. Obviamente, capacitando também os profissionais, né? Com certeza, né? A gente até teve uma denúncia, né? Junto à Polícia Federal, que é o responsável pela fiscalização dos vigilantes que trabalham em qualquer área, em qualquer ambiente, seja privado ou público. E eles vieram para cá, quando eles foram até a secretaria, eles parabenizaram, porque estavam todos os nossos vigilantes uniformizados, todos eles com a carteirinha, com o curso regular, né, com o curso em dia, porque foi uma das exigências que a gente fez junto à licitação para que as empresas tivessem isso organizado. Então, é muito importante quando a gente vê essa fiscalização, porque a gente vê que está fazendo o trabalho correto. E até os policiais federais que vieram, né, verificaram também a competência, né, porque não sei se procede ou não, mas que chegaram na porta de uma escola e o vigilante à distância pediu a identificação, pediu para ver os documentos. Por isso que eu digo que muitas vezes algo que as pessoas têm um pouco, vai vir uma fiscalização, né? Ou vem de surpresa uma fiscalização. Isso é muito importante, porque eles conseguiram identificar que o vigilante estava preparado para essa situação. Como ele não conhecia, não era pessoas comuns que estavam na escola, ou trazendo um filho, ou até mesmo moradores ao redor, e ele de longe identificou, daí depois que os policiais se identificaram, que ele chegou próximo do portão. Então isso, para nós, é muito satisfatório quando a gente vê que o que a gente teve como objetivo, a gente está alcançando, que é ter uma equipe preparada para estar recebendo os nossos alunos e os nossos funcionários que trabalham na rede escolar. Isso foi uma denúncia? Pelo que a gente soube, pelo que a gente teve do próprio policiamento, dos dois policiais que vieram, sim, foi uma denúncia que a empresa estava irregular e quando eles pediram toda a documentação, a gente apresentou e estava tudo ela legalizado e com todos os vigilantes em dia com todos os cursos. Você acredita que foi uma denúncia de outra empresa que acabou perdendo a licitação, ou você acredita que pode ter sido também uma denúncia, de certa forma, política? Matheus, eu quero acreditar que seja algo, de repente, de que alguma empresa, né, que não tinha conhecimento dessa empresa, acabou fazendo a denúncia, mas eu sempre digo assim, denúncia pode ser feita e a gente está aqui para provar que a gente está fazendo o correto. E se tivesse alguma coisa errada, nós estaríamos aqui também para corrigir. Mas eu sempre digo, atendo todo mundo, Matheus, todos os vereadores, todos os secretários, toda a população, a gente está sempre à disposição, que as pessoas têm alguma dúvida, pode estar nos procurando, a gente está ali para ser o mais transparente possível. Quando a gente está numa vida pública, a gente entende que a gente está exposto a isso, mas a gente tem que ter muita seriedade no que a gente faz. Eu tenho muita tranquilidade de que todo o trabalho que eu venho fazendo, junto com a minha equipe, que eu nunca posso deixar de agradecer a minha equipe de trabalho. Todos da minha equipe de trabalho são muito competentes, muito preocupados em fazer o bem. Então, se tiver alguma coisa errada, pode vir conversar, que a gente está aí para corrigir. E se tiver denúncias, a gente está também à disposição para esclarecer sempre. Há muito pedido de informação do que está acontecendo, do que acontece dentro da secretaria? Existe, né? No começo, no primeiro ano, a gente teve um pouco mais. Acho que agora as pessoas entendendo o processo e a forma que a gente trabalha, diminuiu um pouquinho. Mas o primeiro ano a gente teve bastante resposta ao MP, resposta a alguns questionamentos, mas normal. Acho que as pessoas têm que cobrar mesmo, tem que cobrar, porque quando há cobrança a gente vai sempre se preocupar em estar fazendo cada vez mais transparente as coisas, que é o objetivo de quem está num setor público. Dentro dessa situação, Léo, ainda era muito reflexo da eleição, você acredita?
Eu acredito que sim, porque existe, né? A situação e existe a oposição. E a oposição tem mais que fazer mesmo as cobranças. Eu só sempre falo que a gente não pode extrapolar o limite. O respeito tem que ser mútuo. Né? Então, desde o momento que você não falte com o respeito, as cobranças podem vir, a gente está aí para conversar, o diálogo tem que existir. A gente nunca pode esquecer que a nossa prioridade, quem está na situação, quem está na oposição, tem que ser a população do Erval do Oeste. Nós, exclusivo na educação, a nossa preocupação tem que ser as nossas crianças. Desde o momento que eu entrei como secretário, sempre com o prefeito Ronaldo, ele sempre fala muito, nós estamos aqui para trabalhar para as pessoas. E até porque é passageiro, né? Isso aí. Eu sei a data que eu iniciei e eu sei a data que eu vou terminar. Então, nesse período aqui, eu tenho que fazer o melhor para a nossa população. E é o que eu venho tentando fazer. Né? Sempre buscar ser o mais justo possível, sempre atender todo mundo, buscar soluções para os problemas. As pessoas não têm noção do tamanho que é a educação, as pessoas não têm noção... Quantos alunos hoje? Nós chegamos a quase 2.800. 2.750 e poucos alunos nós temos hoje dentro da grade dentro do município. Então é uma quantidade grande, né? Quantas escolas? 12 unidades. Né? 12 Entre unidades. creche e escolas nós temos 12 unidades. Então hoje a secretaria tem muitos professores, muitos estagiários, nós temos muita dificuldade com estagiários. Então isso tudo ele faz com que o trabalho no dia a dia seja um pouco mais complexo. Muitas vezes eles não têm a dimensão de que nós temos 12 unidades com crianças lá dentro, a responsabilidade dos nossos diretores, por isso que eu sempre friso a importância de ter uma equipe bem alinhada, uma equipe que esteja comprometimento com os nossos professores, com os nossos diretores, os serviços gerais, né, como nós implantamos, né, Matheus, esse ano, a primeira escola 100% período integral em Erval do Oeste, com 150 crianças. Então nós estamos dando todas as refeições dentro da escola para essas crianças, lá no Dilon Fernandes. Né? Então nós temos projeto de manhã, grade curricular à tarde, almoço na escola, fazem o lanche de manhã, fazem o lanche de tarde. Então nós temos que ter uma equipe muito alinhada para poder acontecer tudo isso. Léo, falando em lanche, o município de Erval é um município carente, né? Não que não haja carência nos outros municípios também. Óbvio que há em Joaçaba, óbvio que há em Luzerna. Mas muitas das crianças ervalenses, eu digo muitas mesmo, né? A principal refeição é no colégio, né? Nós temos essa preocupação, né, Matheus? Vou dar um exemplo no Adolfo Becker. Hoje a gente oferta para os alunos, antes de começar a aula, um café. Né? Até para ter essa interação do professor com os alunos, para que eles possam ir para a escola, para dentro da sala de aula já tomando o seu café, com uma alimentação. A nossa nutricionista, ela se preocupa muito com o cardápio, né? Nós até estamos agora buscando a fazer um trabalho de divulgação de como é o nosso cardápio. Nós temos um cardápio muito bom, atendendo muito a necessidade do que uma criança precisa para se desenvolver. Nutricional mesmo. Nutricional. A gente sabe que é importante a criança estar bem alimentada e alimentada corretamente. Então a gente tem esse trabalho muito, muito forte nesse sentido. Ó, a nossa nutricionista Agatha trabalha muito com isso. A gente agradece muito as nossas tias que trabalham dentro da cozinha, que fazem esse trabalho fantástico, cozinhar com amor, né? Mesmo a gente sabendo no dia a dia a dificuldade que nós temos do salário dos serviços gerais, a gente vê um serviço muito bem prestado para as nossas crianças que, como tu disse, muitos fazem a principal refeição dentro das escolas. E dentro dessa composição alimentar, muito também é da agricultura familiar aqui do município. Nós estamos até criando agora, né, um programa para que seja investido um pouquinho mais de recursos nossos, até mesmo recurso próprio nosso, do município para a merenda, adquirindo produtos da nossa agricultura familiar, que a gente sabe que é um produto diferenciado. Hoje nós temos um programa do governo federal que vem um recurso que nós temos que comprar da família agricultora, mas só que ele acaba pegando da região toda. Então nós estamos criando agora um programa junto com o Gilmar Dri, secretário, junto com a IPAG, para que esteja essa dentro só do município, para que a gente possa fazer a aquisição dos alimentos da nossa agricultura familiar, que com certeza faz com que a nossa merenda também ganhe mais qualidade. E toda uma programação, né? Porque vocês precisam comprar
legumes, carnes, ovos. A diversidade, Matheus, é muito grande, né? Eu sempre brinco com as meninas lá da nutrição que a quantidade de alimentos que é comprado é muito grande. Então a gente tem que ter esse controle, tem que ter qualidade, né? No começo do ano passado a gente bateu muito na tecla de que a empresa que está entregando o produto para o município tem que entregar produto de qualidade. Não dá para nós aceitar, não é porque nós somos um setor público que a gente tem que aceitar as coisas de qualquer jeito. Nós temos que ter qualidade. E a gente vê muita qualidade nos nossos alimentos, muita qualidade nas nossas refeições, para que a gente possa estar aí suprindo essa necessidade que as nossas crianças têm e também para a própria família ervarense, né? Que a gente está dando um alimento de qualidade para as crianças. Léo, falando da pasta de educação, também há a questão da cultura. E dentro da cultura vocês também têm vários projetos, apoiam vários projetos aqui dentro do município, né? Nós estamos... A cultura nossa, né, Matheus, a gente cresceu muito, né? Hoje nós estamos com 350 alunos matriculados dentro da Casa da Cultura. Em várias atividades que a gente tem. Dança, violão, teclado, pintura em tecido, pintura em tela, né? Teatro. Então a gente tem uma quantidade bastante grande desse segmento de cultura. E também os nossos eventos, né, Matheus? Nós crescemos muito nos nossos eventos. A gente criou o Vem Brincar na Estação, uns eventos muito bons, para a gente ver as famílias indo dentro da nossa praça, que é de extrema importância isso. A praça foi feita para isso, para a família ervalense estar ali. Né? Agora tivemos uma notícia muito boa, que a nossa praça vai entrar em licitação, que foi liberado agora recurso, foi aprovado e agora vai para a licitação. Isso é um passo muito importante para o município. Posso fazer um adendo com relação a isso? Que eu fiquei sabendo ontem que o projeto caiu na mesa dos responsáveis dessa parte da engenharia lá no estado e que disseram que foi o melhor projeto que eles pegaram em anos na mão. De tão detalhado, de tão correto, de tudo especificado. Parabéns para os responsáveis pelo projeto. Viu, Matheus? Isso é muito importante. Sabe por quê, Matheus? Porque muitas vezes a gente vê obras públicas sendo feitas de qualquer jeito. Eu preciso acelerar para fazer ela. Mas eu não tenho os detalhes, como tu falou, detalhes pequenos, que daqui a pouco tu acabou a obra, tu já tem que entrar em reforma. É o que a gente vê muitas vezes. A obra pública pode ser feita e entregue de qualquer jeito. E a gente está buscando não deixar desse jeito. Tem que fazer a coisa bem feita. Se você dentro da tua casa, você não aceita você ir lá e não ter o detalhezinho, por que nós, público, temos que aceitar? É verdade. Né? Então a gente tem que exigir mesmo que a coisa seja bem feita. A nossa praça vai ser um marco muito grande, porque vai ter área de lazer, vai ter espaço para a família, né? Outra coisa que você citou, muito importante, Léo, você falou, na minha casa eu quero aquele detalhe, por que no público não pode ter? Ótimo! Agora você que está nos ouvindo, vai reformar a praça, vai deixar ela linda, perfeita. Você chega na tua casa, você arrebenta o vaso, você quebra a pia, você joga o vaso de flor no chão? Não, né? Então não vai fazer isso na praça também. Tá dado o recado, obrigado. E é muito importante isso, né? Preservar o espaço público. Já que você tocou nesse assunto, Matheus, nós temos um plano muito sério no estádio, o estádio municipal. Fugindo um pouquinho da cultura, só para a gente, como a gente entrou nesse detalhe, o estádio municipal, semana passada, roubaram os fios de uma torre. Então a gente já teve 3, 4 vezes vandalismo muito grande lá dentro do estádio. Eu estou com um projeto pronto do estádio, autorizado já uma quantidade de recursos para esse projeto. O prefeito vai descer para Florianópolis semana que vem para nós tentar alterar um pouquinho o valor, porque o valor é alto, porque a gente quer fazer uma pista de caminhada, reformar todo o gramado, reformar o alambrado, fechar ele. O gramado pode ser sintético ou não? Aí é um passo um pouco maior, né? Porque daí, agora eu falando como esportista, porque não daria para fazer, daí eu vi o gramado do Campo do SESI em Rio do Sul, né? É sintético. Então ele tem o campo oficial, o padrão FIFA, e nos meios joga-se suíço. Claro que, né, Matheus, nós estamos falando hoje de um campo do tamanho do nosso aqui. Hoje nós estamos falando que para transformar ele em sintético eu gasto mais de R$1 milhão. Então, claro que é um sonho, porque
que para nós seria muito importante. E é um sintético não oficial como é. Não da como isso. Da Chapecoense como, foi 9 milhões, né? Isso, então você vê como é uma coisa difícil para o setor público. Mas a gente pensando já em reformar aquilo ali, deixar espaço onde vai ter um parquinho, vai ter área de caminhada para a família, um espaço para as famílias sentar, mas nós precisamos da colaboração da comunidade. Nós temos que identificar quem é que está indo lá quebrar isso, fazer com que esses reponham o que eles quebram. Tem lei que garante, a pessoa que foi lá quebrar, ela tem que ir lá e repor. Acho que quando a gente começar a fazer isso, a gente vai diminuir o vandalismo. Então é muito importante esse recado que tu passou. A comunidade tem que nos ajudar a cuidar e identificar quem é as pessoas que estão fazendo a baderna ou quebrando. A gente deixa aberto para todo mundo usar. Por que tu vai lá quebrar? Então isso nos entristece e nos gera um pouco de dúvida. Como que eu vou fazer um investimento de 1.600.000 se o pessoal está indo lá quebrar e muitas vezes não está respeitando e a família não pode ir? Então, o projeto de estádio também vai ser uma reformulação bem grande para aquela região do Rúpio, Nossa Senhora de Fátima, poder fazer caminhada, poder a família... Né? Para o povo todo, mas aqueles 2 bairros, junto com o São Jorge, vai ter um espaço adequado para poder caminhar, para poder levar a família, para poder brincar. Então, nos ajude a preservar esses espaços para que a gente possa dar continuidade. Mas voltando a falar na cultura, Matheus, agora com a reforma da praça, nós também vamos ter que deslocar a nossa Casa da Cultura do ambiente que está. Nós estamos já reformulando, vamos transformar e fazer uma Casa da Cultura muito bonita, que acho que a cultura merece esse espaço para que eles possam estar atendendo cada vez melhor os professores que estão lá dentro, as crianças que vão lá. E uma das coisas que a gente buscou nessa nossa administração é levar a cultura para dentro das escolas, com coral, que nós tivemos até a apresentação de um coral grande no Natal, nós temos aulas de flauta, violão, canto, né? Então a gente está fazendo esse trabalho da cultura dentro das escolas, que com certeza a gente vai ver que vai ter muitos talentos dentro do nosso município. Aproveitando o Canterval, Escola Canta, são eventos que a gente faz que com certeza a nossa população precisa participar para eles entenderem como é importante a cultura dentro do dia a dia das escolas. E o Escola Canta, obviamente, que vocês fazem para futuros cantores, mas o Canterval já é disputado, né? Já é disputado, é via MOC, né? Então todos os cantores da MOC podem estar se inscrevendo. Tem muitos talentos na nossa região, mas voltando um pouquinho ao Escola Canta, a gente vê as nossas crianças, né? Porque a gente tem várias faixas etárias no Escola Canta e a gente vê como a gente tem talento. Que muitas vezes falta apenas você lapidar ele um pouquinho. E é isso que a cultura vem fazendo, pegando esses talentos e dando oportunidade para eles melhorar e cada vez poder estar evoluindo mais. Léo, eu ia te perguntar antes ainda com relação à educação, um grande problema que havia em Erval era a questão das vagas de creche. Como é que está hoje? Nós conseguimos aumentar algumas turmas, tá? Hoje nós estamos quase 800 crianças nas nossas creches. Nós aumentamos algumas turmas. Nós estamos organizando também a questão dos locais aonde estão essas crianças. Daqui a pouco a gente tem aqui do centro gente levando lá em cima no Rúpio, no Castelinho, que daqui a pouco pode ter gente lá do Castelo trazendo aqui no Criança Feliz. Então essa organização está sendo feita pela diretora de Educação Infantil, que é a Kate, e buscando sempre preencher as vagas. Né? A gente tira uma criança que vai para o pré, a gente já substitui o mais rápido possível, para que a gente possa estar dando esse suporte para a nossa comunidade. Claro que a gente ainda precisa de algumas vagas. Claro que a gente sabe que a gente tem uma demanda reprimida, que muitas vezes também, Matheus, a gente é muito transparente. Existe uma lista de espera, acompanhada pelo Ministério Público, acompanhada pela Secretaria, que muitas vezes você chega lá na lista, mas tem 70 crianças ainda. Mas você pega lá, tem algumas crianças que não fizeram 4 meses ainda, mas já estão lá cadastradas, porque os pais já foram fazer o cadastro. Então você conta ela como uma vaga que está faltando, mas ela não pode estar dentro da creche ainda, porque ela só pode com 4 meses. Então, hoje a nossa necessidade, se nós conseguíssemos, eu passei isso para o prefeito Ronaldo, a construção de 2 salas, a gente conseguiria zerar hoje as nossas vagas, que seria hoje que estaria no nosso sistema. Claro que todo dia vem pedidos de vaga, né? Mas a gente hoje, com 2 salas, a gente acha que conseguiria zerar essa fila. E volto a dizer, nós não precisamos construir mais uma unidade.
Nós precisamos organizar as que a gente tem, ampliar as que a gente tem, porque quando a gente constrói uma escola nova, nós estamos criando um administrativo novo, nós estamos criando toda uma estrutura nova, e eu acho que nós não precisamos gerar essa despesa, mas sim buscar evoluir as que a gente tem hoje construídas. Muito bem. Léo, para a gente encerrar falando de esportes, como é que está o trabalho hoje? Eu fico muito feliz, né, Matheus, no esporte, porque eu sempre fui um desportista, sempre incentivei muito o esporte. E hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo dar um suporte muito grande para quem gosta de esporte dentro do nosso município. Então, nós estamos falando no esporte educacional. Nós temos escolinhas e parcerias, tá? Parcerias com associações, e a gente tem muitas modalidades acontecendo dentro do Erval-Oeste. Então, as escolinhas educacionais estão acontecendo dentro do nosso município. Nós estamos fazendo um levantamento, mas vai surpreender o tanto de crianças que nós temos dentro das escolinhas. Hoje nós estamos parceria com o Tronchinha, que está lá no futebol de campo. Nós temos com a Jovem, que está hoje dentro do Oscarzão fazendo vôlei, dentro do Pequeno Príncipe fazendo vôlei. Nós temos parceria com o Falcões, que faz o futsal. Nós temos parceria com o Joaçaba, que também tem escolinhas de futsal dentro do nosso município. E nós temos o desporto na escola, que todas as nossas escolas têm essas atividades após o seu horário de escola, com professores de educação física, trabalhando a iniciação do desporto. Então, isso é muito gratificante, porque nós temos muitos talentos dentro do nosso município. E com essas oportunidades de escolinhas, a gente vai revelando mais. Escolinha de bocha, muito importante a gente frisar. Tem um rapaz aqui de Erval que é espetacular, né? Nós temos uma escolinha, vamos participar dos joguinhos agora, semana que vem, que vai ser em Rio das Antas, Vai ser a competição, nós estamos indo com o futsal 18 anos e nós estamos indo com a bocha, né? Também, é a fase micro-regional. Então também é importante isso. Hoje nós temos a bocha para os deficientes visuais. Os cadeirantes estão participando de bocha. Nós estamos com o professor Adão fazendo um trabalho fantástico com o paradesporto, que é muito importante isso, é a inclusão dessas pessoas no esporte. Nós temos também, Matheus, o esporte participativo. Nós temos competições o ano inteiro programado. Hoje nós estamos com a competição de bocha trio acontecendo no município. Até hoje à noite a gente vai ter as semifinais. Nós temos o futebol suíço 40 anos acontecendo também. Nós vamos iniciar um campeonato de vôlei masculino e feminino, onde a gente abriu o regional para que as nossas equipes que representam o município, tanto no masculino quanto no feminino, possam estar em ritmo de competição para poder chegar nos micro, porque ano passado nós ficamos em quarto. Faltou um pouquinho. Um detalhezinho que nós não fomos para os Jogos Abertos. E perdeu por 3-2 ainda, Isso, né? aí. Então, o que a gente busca? Incentivar esse esporte. O futebol de campo também nós estamos incentivando. Nós ajudamos Flor da Serra, a equipe do Itororó. Hoje nós estamos dando um suporte para a equipe do São Jorge, que está representando lá em Arroio 30 uma competição. O M63, que participa de competições. Então nós estamos buscando resgatar essa disputa que o nosso município tem com os demais municípios aí, em competições regionais, né? O próprio Falcões, que disputa a Liga Catarinense. Como eu falei do vôlei, a bocha, que foi disputar em Braço do Norte, ficou em terceiro da competição da federação, hoje que é uma grande vitória, porque a nossa bocha começou há menos de um ano e já está nesse patamar. Nós fizemos uma competição aqui dentro, Matheus, da FEBOSC, que Erval-Oeste nunca teve, que é o Campeonato Catarinense de Bocha. Usamos 6 espaços dentro do nosso município, então esse incentivo vem porque realmente a gente acredita... Aí vieram os tops, né? Só os melhores, né? E o nosso município, na bocha masculina, nessa competição, perdeu no detalhe de 2-1 para a equipe que foi campeã. Então, para você ver que quando você dá oportunidade, a gente sabe que tem talentos dentro do nosso município. E volto a dizer, o nosso incentivo do esporte é para as modalidades que têm atletas do município participando. Nós não estamos aqui investindo para trazer atleta de fora. Nós estamos investindo na nossa cidade, investindo nos atletas que querem representar o nosso município. O Falcões é isso, né? Falcões, hoje nós temos um atleta de fora só. Todos os outros atletas são da cidade. Então a gente tem de fora esse quer trabalho. dizer Joaçaba, Luzerna?
Isso aí, já sabe Luzerna, que é a nossa região. É que nem o nosso hoje, o Falcões, a gente está disputando Liga Catarinense Sub-13 e Sub-16, com atletas da cidade também. Atletas que têm interesse em estar disputando competições, que têm o comprometimento de participar de treino, porque a gente tem que também ter organização. Então, quando a gente vê que a criança quer se organizar, quer participar e tem esse desenvolvimento, a gente está dando oportunidade para participar de competições. Muito importante isso, né, Léo? Esse trabalho com a base, que eu acho que é a base que faz o futuro do esporte, né? Porque muitas vezes a gente vê sucesso de clubes Brasil afora por conta da base, né? A base é o que vai sustentar o teu projeto, né? A gente entende e a gente tem essa política junto até com o André, que hoje está de diretor de esporte do nosso município, que o município de Herval, ele consegue, Matheus, sustentar muitos projetos na nossa região, em todas as suas modalidades que nós estamos falando. Nós tivemos atletas aqui de Herval do Oeste, que sempre treinaram na Jove, que hoje foram em seleção brasileira, né? As categorias de base, que são de Herval do Oeste. Né? Nós temos o próprio Joaçaba, que tinha atletas de Herval do Oeste disputando Liga Nacional. Então, Herval do Oeste tem esse potencial. Então, a gente tem que disponibilizar, a gente tem que incentivar para que esses atletas possam ter uma base para daqui a pouco poder estar ganhando uma faculdade, poder ganhar o seu dinheirinho, muitas vezes arruma um serviço melhor. A gente não está pensando somente no esporte. Nós não estamos pensando que eles virem jogadores famosos ou que eles vão viver do esporte. Mas que o esporte possa proporcionar para eles, de repente, situações que vai fazer ele ter uma profissão, que vai fazer ele se desenvolver, que vai fazer ele poder arrumar um emprego melhor. Então esse também é um dos projetos que a gente foca muito dentro do esporte. Mateus, só para nós também, essa semana, o mês de abril, a gente tem uma importante conscientização sobre o autismo, que é uma das coisas que nosso município, hoje nós temos quase 100 crianças dentro da nossa rede escolar que são crianças com diagnóstico de autista. Com laudos. Com laudos. Né? Então, é muito importante, né? Essa semana a gente trabalhou com isso dentro das escolas, mas não é só nessa semana que a gente tem que fazer, ou no mês de abril. Nós temos que ter o respeito para essas crianças, o respeito para essas famílias. Então, o ano todo, né? O ano todo, a vida toda, né, Matheus? A gente se preocupa muito com isso, então a gente manda também essa mensagem para que a gente possa orientar as nossas crianças a respeitar o autista, a entender o autista, a saber que ele tem o seu momento, né? É muito importante a gente tentar sempre incluir eles em todas as atividades, dar oportunidade para eles. A gente vê muitos autistas se desenvolvendo. Dá exemplo que a gente está falando de esporte, campeão da moto velocidade era um autista. Então, quer dizer, eles têm potencial para isso. A gente tem que dar oportunidades. O Messi, segundo a gente ouve especialistas falar, que ele tem um grauzinho de autismo e o autista ele tem um hiperfoco, né? Uhum. Então, é muito importante isso, né? Então, só para deixar essa mensagem também, a educação de Herval tem muita responsabilidade e muito comprometimento com as crianças autistas, fazer um trabalho, segundo o professor. Vocês auxiliam a AMA também? Agora a gente está fazendo essa parceria, o AMA está sendo formado agora dentro de Joaçaba, né? Uhum. A Clarice sempre nos passa algumas informações, agora vai ter um seminário também, onde nós vamos estar liberando, segundo o professor, para participar desse seminário. É muito importante a capacitação dos nossos profissionais para que ele possa entender como fazer o melhor para essas crianças. Essa criança precisa ter o melhor. Então, o melhor deles, muitas vezes, a gente precisa estar orientado ao segundo professor, mas é muito importante o respeito ao autista. Eu sempre digo, a gente tem que respeitar todo mundo, mas a gente tem que respeitar as crianças também que necessitam de um atendimento especial. E dentro da nossa escola é a melhor vitrine para a vida, né? Então, se você ensinar dentro da escola que a criança tem que respeitar, pode ter certeza que na vida ela vai respeitar essas crianças especiais
que a gente encontra no dia a dia. Você foi autor de uma lei aqui em Erval, né? Nós fizemos, você era vereador, né? nós fizemos a lei onde dava obrigatoriedade, né, para atendimentos prioritários, criando a carteirinha do autista. Antes mesmo de sair a carteirinha do Estado, nós fizemos essa lei dentro do nosso município. Até o prefeito me passou essa semana que vão colocar estacionamento rotativo, né, que está agora em fase de estudo e de licitação, estacionamento para autismo também, para que você possa dar diferença. É um tratamento que você tem que ter diferenciado. E isso faz com que o município evolua com isso. Porque a mentalidade das pessoas, elas precisam entender o processo de como é uma criança ou como é um adulto autista também. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito muito forte dentro das escolas, que todo município vai ganhar com isso. Até porque, Léo, só para explicar para o nosso ouvinte, são graus, né? Uhum. Tem o 1, tem o 2 e tem o 3. O 3 é o nível hard, né? Mas no nível 1, muitas vezes você olhando, você não identifica que a pessoa é autista, né? Existe muito isso, né, Matheus? A gente muitas vezes se depara com essa situação. Você vê a criança parecer normal, mas daqui a pouco ela tem um nível bem baixo, né? Que é o nível 1. E muitas vezes alguma reação dessa criança e a pessoa não entende que é uma situação da doença dela, né? Então, por isso que a gente muitas vezes trabalhou com a identificação do autista. Que isso faz com que a outra pessoa entenda, né? Hoje há também um colar. Isso. Então, e dentro das escolas, uma das coisas que a gente pede muito para os professores é explicar o que é essa doença para os demais alunos, para eles entenderem, né? Para que eles sejam tratados iguais, né? Eu acho que é muito importante isso. E eu acho que a sociedade já está tendo essa visão diferente, né? Acho que é muito importante a sociedade entender e a gente sempre está trabalhando com os nossos filhos para que eles respeitem cada vez mais as crianças especiais do nosso município. Não só os autistas, né? Estamos falando mais dos autistas porque essa semana, esse mês de abril, é da conscientização do transtorno de aspecto autista. Mas para todas as deficiências... Temos o Down, isso. Temos os PCDs, né? Cadeirantes... deficientes visuais, deficientes auditivos. São várias situações. Várias situações que não interessa o que é, a gente tem que ter o respeito. O respeito, né? Tu tocou agora nos deficientes visuais, né? E até a gente teve uma cobrança que nós encerramos um contrato com a Cadave, que trabalhava com os visuais, a pedido dos próprios alunos e adultos que iam até a Cadave, para que a gente fizesse alguma coisa dentro do nosso município, porque eles tinham que ir até Campos Novos 2 vezes por semana, né? Então a gente criou isso dentro do nosso município agora, um trabalho com essas nossas alunos e adultos, questão de convivência deles, orientação aonde eles podem, como eles fazem para estar se movimentando. Nós temos a bocha agora para eles, nós temos violão para eles, sabe? Então nós criamos isso dentro do município para também poder dar uma assistência para essas nossas crianças e adolescentes que têm a deficiência visual dentro do nosso município. Então isso também foi uma das coisas novas que a educação está fazendo agora nesse ano de 2026. Léo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Matheus. Acho que é muito importante essas informações para a nossa comunidade e a gente sempre coloca à disposição, tá? Precisando, a gente está aí para orientar e também esclarecer qualquer dúvida. Obrigado. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão de hoje com o secretário de Educação, Cultura e Esportes aqui de Erval do Oeste, Leonardo Mascarello. A apresentação foi minha, de Matheus Mitterer, produção e edição do Misael Lima e a direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. Nosso Liberdade de Expressão vai ficando por aqui e volta no próximo sábado com mais um assunto de extrema relevância para a nossa comunidade. Sempre ótimos assuntos tratados aqui para vocês. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.